É chegada a hora, meu querido, e para você que esperou por uma semana para mais um capítulo, chegou a hora do nosso Lavatório On. E hoje aqui comigo o nosso querido, ilustre Silvio Ferreira, que é um cara que dispensa comentário, é um cara que já é de casa, é um cara que a gente já tem uma amizade e que fechando, fechamento total comigo e com vários outros aí que eu conheço. Eu sempre falo para ele que, pô, você tem muito a agregar e a gente bate um papo e fala daqui, fala de lá. Mas hoje a gente tá tendo a oportunidade de registrar um pouco do que a gente conversa. Que Seja bem-vindo, meu irmão. bem, antes de mais, eu queria agradecer pelo convite, né? É sempre bom conversar com gente que é amigos e saber que a gente pode estar compartilhando coisas que no dia a dia pode servir, ser útil para alguém, né? É bom saber registrar que as amizades podem ser além da questão do dia a dia comercial. Obrigado por estar aqui. Boa, Silvão. Silvão, você é um cara que eu acho que tramita, você tá sempre nos salões, tem sempre alguma ideia. Você é um cara que, para quem não sabe, o Silvio ele é dono de uma marca de produtos, que depois ele vai falar um pouco sobre ela aqui. Mas também é um cara que, além de vendas de produtos, ele vende ideias, né? Ele é um cara que vende umas ideias. Ele vende o produto físico e vende uns produtos que ficam na mente da gente. E, cara, fala um pouco da sua trajetória, como é que começou, o Silvio. Vamos falar um pouco do Silvio criança aí, antes de ser um cara do comercial? Uau! Cara, é engraçado, né? Quando você mandou para mim as pautas e você falou assim, conta um pouco de você, cara, você não tem ideia como minha cabeça girou. E parecia até que eu vivi 3 vidas, de tanta coisa que eu imaginei que eu vivi. Essa foi a minha percepção. Bem, eu sou uma pessoa, como a maioria das pessoas que, que seja, pode ser do seu ciclo de amizades, sou uma pessoa que morei num bairro bastante periférico, né, da Brasilândia. E, como todo mundo ali, tive uma infância bastante convencional como todo mundo, mas o mais interessante é o seguinte, é a minha própria natureza pessoal. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de ver as coisas acontecerem. E aí, por isso, é da minha natureza eu ouvir pessoas, conversar com as pessoas. E hoje eu tenho que falar, nossa, esse cara fala pra caramba, conversa muito. E hoje eu fui isso porque eu fui uma pessoa que eu sentei muito para ouvir. Hoje, quando olha para por que que eu sou assim, eu percebo que eu fui uma pessoa que eu sentei e ouvi muita gente. Eu nem sabia que impacto isso ia ter na minha vida. O fato que costuma uma pessoa que eu acredito que tem um certo grau de lealdade naquilo que faz e constrói, e também me deu cancha para mim falar sobre um monte de coisas, assim, coisas que eu nem sabia que sabia. De tanto que eu vi tantas pessoas compartilhando coisas boas e não boas, e na verdade, eu consegui fazer bom juízo disso, né? Então, assim, eu nasci na Brasilândia, e ali, cara, como a maioria das pessoas, do meu bairro, a gente teve uma infância bastante animada, com festas, com toda aquela cultura de bairro que tem de periferia. Para quem não sabe, como Brasília é na região norte, então as principais escolas de samba estão tudo para aquele lado. E aí você já viu, né? E isso fez com que eu, por ser uma pessoa que tinha essa cultura muito, muito voltada para as que eram as festas e tudo mais, aí sempre teve aquela coisa toda, né? Você não via a hora de fazer 14 anos para poder trabalhar, ir pro centro, onde tinha aquelas coisas das grandes galerias, tinha a galera dançando break, e aquelas festas todas. O segmento de vocês, ali tinha o G-Black Power, né? Tinha lá todo aqueles monte de salão, o Mano, aquele povo todo, que fazia todo um contexto cultural. Porque hoje, assim, a gente vê, tem tanta coisa oferecendo, mas para nós, tudo está voltado para nossa identidade, né? Do black, das festas e tudo mais. Então, assim, eu posso dividir a minha vida entre contar da minha vida periférica, né, como um cara de bairro normal, como aquela pessoa que quando chegou aos 14 anos começou a se relacionar com outras pessoas de outros bairros, né? E é onde a gente começou a trocar muita informação. Eu comecei a ver pessoas além da minha comunidade, né? Que antes a gente falava favela, a gente fala comunidade, enfim. E aí houve muita troca. E aí engraçado, né? Eu aqui no bastidor ouvi alguém falar assim: "Nossa, todo mundo toca o nome do Rubens Ney, que é um amigo de longa data". E a gente se conheceu nesse contexto. Mas ele nunca passou pela minha cabeça que a gente ia ser amigo dentro do mesmo segmento de negócio, né? Porque na minha vida profissional eu aprendi tanta coisa e
E eu vi que foi uma coisa acertada, de ser uma pessoa que ouve bastante pessoas, porque permite com que você entre e participe de diversos universos, né, profissionais. E aí isso deu muito certo para mim, né? Eu não sei se é isso que você perguntou, mas É, cara, é isso também. Eu queria saber assim, lá atrás, lá, você, moleque, você já era um cara de conversa, porque você conversa bastante. E isso não é dúvida pra gente, conversa muito bem. Eu acho que. Mas você, jovem, já era um cara comunicativo, já era um cara da comunicação? isso é engraçado, né? Sempre foi uma coisa espontânea para mim. Por exemplo, nas escolas, eu estudei numa escola chamada Raul Fernandes, eu acho que era a maior escola municipal do estado de São Paulo. Depois do governo Jânio, ela se dividiu em duas escolas, mas ela era a maior que tinha. E não sei por quê. Nas escolas tinham os famosos centros cívicos, né? Cara, eu fui o primeiro presidente de centro cívico. É. Tá aí, né? Cara, é engraçado isso. Pra você ver. Já politizava. Exato. Não, mas a parte mais engraçada não é isso. Foi a primeira vez que uma chapa de vespertino ganhou de uma chapa noturna. Uau. Quem que era o Galera, presidente? explica isso pra galera. O que que é uma chapa de Porque assim, vespertino e uma chapa vespertino. noturna? É porque assim, as escolas tinham os grêmios, ok? E esse grêmio era responsável por toda a dinâmica do anual da escola, onde elas tinham que observar todas as datas festivas, criavam dinâmica das festas da própria escola, todas as questões culturais do métier escolar. E aí, isso que acontecia, criavam-se chapas e elas competiam quem ia mandar em toda essa agenda voltada ao aluno. Certo. E aí, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre estive eh, nas melhores classes, né? Porque geralmente o primeiro A, primeiro B, primeiro C são a galera Uhum. mais que tinha conhecimento, que tinha boas notas. E eu sempre estive nessa turma. E aí o que aconteceu? E aí um dia alguém falou, olha, vamos criar uma chapa aqui para poder competir, porque todo ano só ganhava o noturno, que era uma galera mais velha, que trabalhava e tudo mais, né? O vespertino era a galera que estudava à tarde, né? Da 1 às 5 horas. E aí falou, pô, vamos aqui fazer um insight. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram o que eles entendiam que eram os melhores alunos dessas séries e montaram uma SAP. E nesse ano eu fui primeiro tesoureiro, engraçado. E enchi o segundo. No ano seguinte, falou, cara, vamos tentar de novo. Falou, mas só que dessa vez você vai ser o presidente. Aí eu perguntei, qual que é a função? Olha, antes de mais nada, você que vai apresentar, vai criar as pautas, você vai criar... É literalmente uma eleição mesmo, Uhum. onde você vai pegar e você vai mostrar para vocês qual que é a proposta da sua Tem que chapa. convencer a galera. Cara, foi a primeira Já chapa tava ali. foi a primeira chapa que desbancou. Só ganhava o noturno. Esse ano, até o noturno votou na nossa pauta. Foi interessantíssima. Engraçado, Juscelino, é estranho isso. Quando eu li a pauta que você mandou para mim, eu nunca parei para pensar nisso. Como nós já estamos em nós e não percebemos. Né? Acontece. Toda a vocação. A gente não tem essa pausa para pensar, né? Não. E me fala uma coisa, Silvio, como é que foi para você ingressar na área da beleza, a transição? Olha, para você ver, eu vou mudar de assunto, mas vai ser quase o mesmo. Por ser uma pessoa que hoje entendo que por ser uma pessoa liberal, eu sempre ouvi pessoas, sempre conversei, e, enfim, sempre gostei de conversar com essas pessoas, sempre estive no meio onde teve muita gente. Isso é uma coisa comum, família grande e tudo mais, enfim. E aí o que foi que aconteceu? Nessa questão de você ir para a festa, foi conhecendo pessoas. E aí, assim, para mim eram amigos de festas, mas nessa teve Wagner Company, né? Rubinei, que eu conheci num ambiente de escola de samba. E aí eu conheci o Edson Tibiucci, que frequentava. Então tinha todo um ciclo. E aí eu conheci um amigo chamado, acho que, José Carlos, que ele era fotógrafo. E aí tem uma coisa interessante. E aí, cara, tem uma coisa assim que eu sempre gostei de ver as coisas acontecerem. Sempre. E aí, conheci numa festa, e de repente começamos a se encontrar fora da festa. Ele era fotógrafo, comecei a ver os trabalhos dele.
De repente, cara, ele falou, cara, vamos lançar uma revista? Eu falei, como assim? Eu, como vou lançar? Ele falou, cara, tô lançando uma revista assim, vamos estar junto. Muita gente pensa que a primeira revista voltada para o público negro é a revista Massa. Raça. Não é. Era uma revista que chamava Swingando, depois era Swing Companhia. E, cara, esse dia eu tava lembrando disso. Você me fez lembrar disso quando mostrou a pauta. Cara, e nessa revista a gente lançou Thalma de Freitas, tem capa com ela, que depois virou atriz da Thalma de Globo. Freitas, cara. Thalma de Freitas, tá lá a capa da gente. Uau. Nessa revista, tá, esqueci até o nome não sei se é a Regina Pili, que ela acabou, ela era modelo da revista, que foi lançada na revista, ela acabou virando modelo internacional. Tinha uma outra menina que eu esqueci o nome agora, acho que é a Regina também, que ela acabou virando garota modelo, eu não sei se era uma marca grande de sorvete, não lembro qual que é a marca agora. E, cara, e aí eu falei, caramba, o fato que a gente era muito ativo, e esse meu amigo fotógrafo, ele era um cara, muito articulado, e aí a gente vê a importância dos amigos. E aí quando a gente viu, cara, nós estávamos fazendo revista, fizemos feiras, antes da Etnik, nós fazíamos feiras pequenas, fizemos em Campinas, e aí, interessante, aí teve uma feira em específico, que foi em Jundiaí, e ele me chamou e falou, Silvio, eu gostaria que você me ajudasse. Eu falei, no quê? Olha, eu tô com uma ideia de uma feira em Jundiaí, assim, assim, assim. Dessa vez vai ser bem legal, vai ser bem legal no sentido maior. Eu falei, por quê? Ele falou, olha, vai ser dentro do pavilhão lá de vinho de Jundiaí, um espaço maior. Vai ter uma pessoa que vai poder apoiar politicamente e financeiramente, porque tinha locação e tudo mais. E lá fui eu. E nessa época, cara, eu já estava fazendo alguma coisa ligada a um moto revista chamado Raízes também, que tinha uma ideia de criar contraponto com a raça, enfim, tudo mais. O fato é que a gente foi para lá, e eu fui lá para ajudar a fazer a feira. Montamos e tal. E, cara, foi uma coisa tão maluca, cara, olha que interessante. Que eu fui para lá, cara, eu não sei o que aconteceu, o fato é que eu cheguei lá, eu não tinha dinheiro para voltar. Jundiaí. Eu não tinha dinheiro para E voltar. você tava morando, continuava morando na Zona Leste. Eu morava na Norte, Zona né? Norte. Zona Norte, isso. Eu não lembro o porquê. O fato é que eu não tinha dinheiro para voltar. E aí tinha um expositor que era amigo e cliente, e falou assim: como é que você vai voltar? Eu falei, cara, não sei. Eu comentei com ele, falei, que não sei o que aconteceu e tal. Ele falou: não, a gente vai voltar para São Paulo. Como eu morava próximo da Marginal Marginal Tietê, na ponte da freguesia ali, ele falou: olha, na volta deixa você lá. Eu falei, beleza. Só que nessa volta, o motorista dele era um amigo que era importador, que somos amigos até hoje. Hoje ele mora nos Estados Unidos. E ele pegou e falou assim: nossa, que legal essa feira. Porque, querendo ou não, Alice, foi o quê? Mais de 20 anos atrás essa história. Cara, passou nessa feira, acho que 8.000 pessoas. Boa gente, hein? Muita gente. E a gente fez essa. Eu lembro que essa feira a gente mesclou um pouco de beleza e de arte e música. Eu lembro que foi Taíde cantar lá, um monte de grupos de rappers locais. E mobilizou muita gente. Fora os cursos, na época o Wagner representava umas marcas e tudo mais. E aí aconteceu o seguinte: nessa volta, a pessoa que estava dirigindo, que era amigo desse amigo meu, e fez um comentário: nossa, interessante essa feira. E ele perguntou para mim: quem foi que organizou? Eu falei: olha, quem organizou foi um amigo chamado José Carlos, nós contou junto. Ele falou: cara, que legal. Ele pegou e se apresentou para mim e falou: eu sou um importador. A minha esposa me convenceu que a área de cosmético é uma área interessante, né, voltada pelo cabelo crespo, e achei legal investir alguma coisa. Ele olhou para mim e falou: você me ajudaria? Vamos lá, vamos lá. Meu pretinho, minha pretinha, agora eu quero falar com você. Conta pra mim, como é que tá sendo o dia a dia aí no salão? Tá, peraí. Eu sei que você tá cansado e tá pensando naquela cama e ducha quente antes mesmo de chegar em casa. Olha só, eu sei que criar uma equipe de alta performance para caminhar com você e gerar bons resultados não é nada fácil. E aí, ó, a conta não fecha, a tranquilidade, ó, já se foi e tudo parece literalmente uma missão impossível. Anota aí. O ano já é 2023 e eu quero sugerir para você o que você precisa. Você precisa entender sobre marketing, autoconhecimento, ciência do cabelo e desenvolvimento cognitivo comportamental.
Isso se chama MACD, uma estratégia incrível, estruturada e planejada especialmente para você que é um profissional atuante na área da beleza. Ó, o link tá na descrição. Te espero, vem comigo. A oportunidade estava ali. Você não tinha o dinheiro de voltar e o cara tava pedindo para você ajudar ele a montar uma parada. Foi assim, como eu sempre fui uma cara da área comercial, porque eu tive uma escola muito séria na área comercial. E aquilo assim, eu falei, por que não? Nesse época eu respondi, falei, por que não? Eu estava solto, eu estava no momento que eu tinha vindo de um grupo que era muito forte na área comercial, que era um grupo assim chamado CMMC Time Sharing, que é dono de uma rede de pacotes até o dia de hoje. Os responsáveis eram gente muito forte do mercado, pessoas que esteve à frente da Fazenda Rio de Isabel Gordo, pessoal que esteve à frente da revista Manchete, e eu trabalhei com esse povo todo. Então, para mim, cara, eu falo, vamos vender, vamos falar de uma coisa, para mim era normal. Eu tinha toda uma história comercial em cima dessa questão. Aí ele começou a falar, vamos ver como é que é isso. E me fala aqui, porque eu lembro, cara, quando eu comecei, eu tô o tempo inteiro aqui falando pra galera quando eu comecei, mas quando eu encontro vocês, eu tenho que falar quando eu comecei. Porque, cara, o seu produto já estava em vários salões, já estava acontecendo as coisas. Como é que foi entrar dentro de um mercado? Porque o seu produto é um produto nacional. Sim. E como é que foi bater de frente com as marcas importadas no começo dos anos, final dos anos 90, começo dos anos 2000, eu tô certo? Com as datas aí? Como é que foi conseguir espaço entre... O brasileiro tinha essa coisa mais forte de que tinha que ser importado, né? Sim, Gilson, é engraçado. Ó. Você vê, só para terminar o comentário anterior, que vai fazer ponte para o que você está perguntando. Nessa volta, vou até ser breve, nessa volta, ele falou, me ajuda. Eu falei, vamos. Aí ele pegou e me apresentou. Eu falei, o que que é? Eu fui na loja dele e ele mostrou um monte de produto. Eu olhei. E aí ele sacou 2 produtos em específico e falou, tem isso aqui. Ó. O que eu vou trazer é um produto fabricado nos Estados Unidos e me deu uma referência. Eu olhei e ele falou o preço. Na época acho que era R$ 25. Eu achei um absurdo. Né? Isso era quando na história? Vamos voltar aqui no tempo. 2000, acho que é isso. 2000. 23 anos atrás. É isso. Acho um pouco mais. É isso mesmo. Aí ele mostrou aquilo e falou assim, olha, me deu aquilo. Eu falei, quando custa 25? Aí eu peguei aquilo e fiquei quieto. Eu falei, eu posso levar para mim ver o que é isso, tá? Aí ele pegou, a pessoa pegou e me deu. Aí eu peguei e foi a história a coisa da amizade. Aí foi até o Rubens. Falei, Rubens, eu conheço uma pessoa assim, contei a história, e ele me deu esse produto. Só que eu falei, tem alguma coisa errada nisso aqui. Ele falou que esse produto custa R$ 25, cara. Para o salão, explicou, tá? Eu achei aquilo um absurdo. Ele riu. Falou, não, querido, isso aqui não é um gel. É um produto em forma de gel. Ele começou a explicar. Eu leio de novo, sentei e comecei a ouvir. Aí, engraçado, depois de tudo aquilo, ele perguntou para mim assim, você tem esse produto para vender? O tio Rubens. Eu falei, eu acho que eu tenho. Falou, por quê? Cara, porque tem um produto meu assim. Ele mostrou um outro que era muito menor e muito mais caro. Isso que era manutenção e tal. E aí começou... Porque era uma época que a importação era uma coisa muito complicada. Às vezes demorava demais para poder desembaraçar nos portos, enfim. E ali que eu comecei a entender, né? E aí toda a minha referência foi sempre o produto importado. Aí voltando à questão do... Ah, tá. Então lá no começo não era Não, olha domínio. para você ver como é que as coisas acontecem na minha vida. É tudo assim. Essa liberalidade de você conversar com as pessoas, de fazer as coisas acontecer, eu me permiti. Eu sabia que eu tinha uma qualificação e me permiti dentro dessa qualificação. Porque eu era um cara da área de turismo, não tinha nada a ver com essa área. Um amigo meu me chamou para uma feira, eu falei, bora. E a coisa aconteceu. Aí na volta, vamos fazer tal coisa? Era comercial? Eu falei, bora. Daqui a pouco tinha um produto na minha mão. Daqui a pouco eu comecei a conhecer o produto, conhecer a área, dei a sorte das pessoas com que eu conhecia. Eram do meio, entendia, eu nem sabia qual que era o tamanho dessas pessoas. Cara, eu acho que aí tem uma grande sacada quando você fala isso, né? Eu dei a sorte. É importante estar cercado de gente boa. Simples. O tempo inteiro? Isso, na verdade, é necessário.
Recentemente, eu já sabia disso, mas é muito legal quando alguém consegue verbalizar isso a ponto que isso torna-se inteligível para você, a ponto de você ensinar outros. Que é o seguinte, é uma verdade isso, que geralmente você é uma média das 5 pessoas com quem você anda junto. Tendo isso como fato, você tem que tomar muito cuidado com quem você anda junto. O ser humano é um ser social. Você tende Tá a... aprendendo o tempo inteiro, né, cara? Sim, se você anda com pessoas que são medianas, dificilmente você vai ser algo diferente disso. Isso não é uma crítica, é só uma observação. Porque a gente tende a ficar em zona de conforto. O ser humano é isso, né? Você, quando é muito novo, você quer parecer muito com o que é sua família, seus pais, irmãos, e aí, conforme você vai participando de outras famílias da sociedade, você vai ampliando essa tua visão, né? E aí, o que aconteceu? Eu tive essa referência muito forte do que é importado, com uma galera que estudou fora, formado na Dulles e tudo mais, e eu vi esse pessoal. Como eu sou uma pessoa que sempre gostei de estar envolvida, eu parei para ouvir. E ouvi as pessoas certas, dei a sorte com outras pessoas certas, mostrei que eu era a pessoa certa também, tanto que são meus amigos até hoje. Tem isso, né, Silvio? Também não adianta Sim, só ter gente certa por não, perto e você não ser o cara certo. sim, você tem que devolver isso. Senão vai dar ruim, não dá bom. Justo uma coisa assim, é, o que é que nós temos que ter como verdade de vida, né? Há pessoas que são mais próximas do que irmãos, isso é verdade. A pergunta é que tipo de irmão que você quer ter fora aqueles que você tem de sanguíneos? Os de família você não escolhe. Esses que não são família, você escolhe. Mas que tipo de irmão que você quer ser? Aquela pessoa que quando você chega, a pessoa muda de assunto? Ou aquela que quando vê, fala, cara, que bom que você veio, cara. A conversa tá boa, vai ficar melhor com você aqui. Isso é uma coisa muito clara para mim. Então, assim, é, eu entendo assim, todo mundo tem um propósito. Você está diante de uma pessoa que acredita naquilo que transcende. Você- Somos dois, né? Opa, por favor. Então, assim, qual que é o propósito? Porque é estranho, Gilson. Tem pessoas que eu não consigo entender. Quer dizer, não se trata de dinheiro, de coisas. Se trata de uma coisa muito simples. Você está aqui nessa vida. Aí você fala, cara, o que você fez da sua vida? A pessoa fala assim, olha, eu trabalhei, né? E tudo aquilo que eu ganhei, eu não comprei uma casa, comprei uma casa, enfim. Tá aí. Aí nessa casa eu vivo, tal. Tangível. Sim. E precisa falar, olha, eu trabalhei, fiz aquilo que estava dentro daquilo da minha possibilidade. Eu não comprei uma casa, mas eu ajudei pessoas a terem casas. Uhum. Válido. Olha, não tive casa, mas eu ajudei uma pessoa a se formar, meus filhos, meu neto, primo, sem alguém, ou até mesmo um amigo. Ajudei. A minha história, eu, eu, eu me gastei em cima disso. Olha, eu não fiz nada disso, mas eu viajei com esse monte de coisa, outras culturas. Cara, mas tem pessoas que ela não se ajudou, não ajudou a outros, não cresceu, não ajudou a outros a crescerem, não viajou, não sabe onde que estava semana passada. E o tempo passa, né? Cara, eu falei, mas você é um coqueiro, Quando olha velho? pra trás, O cara é um coqueiro plantado em algum... Meu, não... O ser humano é muito mais que isso. Silvio, e sua performance, cara, eu acho que você é um cara que performa muito bem. Eu acho que você, pô, eu conheço vendedor, né? Eu fiz um outro podcast falando sobre vendas e emoções, nós fizemos aqui. Que quem não assistiu, assista. Mas eu acho que você é um cara, você chega e o cara fala assim, meu, não quero. Tá cheio de estoque, você consegue deixar o produto. Eu acho que você não empurra. Você é um cara que. Eu não encontro a palavra agora, mas você é um cara que as pessoas olham e falam, mano, tem que ficar com o produto do cara. Você não vende, né? Você. Não é uma coisa. Você fala, cara, que nem o vendedor que fica. Não. Você tem a fórmula Silvio de fazer o cara ter a parada lá. E eu acho, cara, isso é incrível, incrível. Pô, quantas vezes. Quando eu vi, eu tava conhecendo um outro produto seu e tava comprando outro produto, experimentando e criando uma nova técnica. Eu acho isso, assim, falando pra você que eu acho isso do caramba. Você acha que isso já é nato seu, isso já vem aí? Ou foi o movimento, o conhecer do salão e conhecer do que o cara do salão precisa?
contribui mais? Uma síntese disso, como é que você enxerga esse lance de conseguir entrar no salão lá, conhecer a pessoa e a pessoa tá comprando? Justo assim, qual que é a minha compreensão que eu tenho da área comercial? Que o vender, que é isso que você está falando, eu entendi uma coisa, que ele é o bem necessário. Do que é que eu estou falando? Como assim vender o bem necessário? Do seguinte ponto de vista. Por exemplo, como você bem falou agora, nós somos amigos. Eu já cheguei na sua casa e você estava descalço, sem camisa. Ô, Silvão, aguenta a mão aí e tal. E aí você me recebeu com a tua amizade, com o teu carisma, a tua educação, com o apreço que você tem por mim. E você estava oferecendo, entende isso? Você estava oferecendo o bem necessário, que é o quê? Que é o seu tempo, que é o que você é, né? Para você receber alguém na sua casa de forma tão íntima, você tem que ser Não alguém que você recebo todo mundo, não recebo. Exatamente isso. Por isso que eu usei você até mesmo como exemplo, para você entender o que eu estou falando. Em produto e beleza, por incrível que pareça, não é muito diferente. Só que tem uma diferença. Como esse bem necessário que você oferecer não é para alguém que é íntimo seu, você tem que pensar. Porque às vezes a pessoa, ela é íntima seu, mas por causa da rede social, que vê uma coisa que você posta, né? Uhum. Vê um trabalho que você fez. Hoje em dia, o boca a boca, as pessoas, hoje em dia, não é sempre foi assim, mas hoje em dia, o fato de ter uma pessoa que conheceu o teu serviço faz com que você tenha isso. E aí, porque eu entendi uma coisa. Para que esse bem necessário chegue às pessoas, a pessoa tem que entender que aquilo é para ela, que você se preocupou para ela. E era comercial que eu entendo, que eu internalizei em mim, que juntou com a minha própria personalidade pessoal, com o meu próprio caráter, para até dizer isso, com a minha escala de valores, é muito simples. Cara, primeiro, a linha que eu trabalho é uma linha profissional. Se eu vou entregar algo para um profissional que ele, por conseguinte, vai falar com um terceiro, que é o seu cliente, aquilo jamais pode ser uma coisa que não agregue nada. Porque uma pessoa, quando ela vai no salão, ela não vai atrás nem de produto e nem de serviço. Ela vai atrás de um resultado. E eu procuro estar junto com o profissional para entregar aquele resultado. Porque aquela pessoa ela tem uma necessidade. Né? Para nós que trabalhamos bastante com cabelos crespos e cacheados, as pessoas têm necessidade. Então, eu procuro entregar esse bem comum, bem enriquecido, para que eu junte com o seu bem comum e para que possa entregar esse bem comum para uma pessoa que eu nem conheço. Como eu faço, parece que é para mim, mas na verdade é para você, você recebe do jeito que você falou aí. Mas isso é intencional, é um bem intencional. Essa é a palavra que eu queria usar. Não é um bem, é um bem intencional. Então, para que você só falou o que você falou para mim, porque foi intencional. Eu quero que você entenda que mesmo quando não estou lá, ou estou através de um produto na qual eu te apresento, aquilo de alguma forma vai somar para o seu cliente, fica uma coisa mais fácil para o seu profissional que trabalha com você, para você entende no final do dia, no final do mês, cara, através do Silvio, através dos seus produtos, aquele que ele conversa comigo e tudo mais, soma, eu fico lá, entendeu? Porque eu não tenho isso. Tanto que tem muito mais coisas que eu trabalho eu nunca ofereci para o seu salão, porque eu entendo que não tem nada a ver com o teu escopo de trabalho. Por isso que eu não empurro nada. É uma questão de fazer leitura do mercado, Exato, sim. do que está acontecendo. Exato, entender isso. Então Né? você estuda muito bem o comportamento, não só do mercado, mas que de uma certa forma acaba sendo mercado, mas do seu cliente para poder trazer algo que agregue para o dia dele. Então a venda não é assim, ó, porque eu estou vendendo esse shampoo e todo mundo compra esse shampoo. Eu vendo esse shampoo e para fulano eu vendo esse e para ciclano eu vendo esse porque você entende a necessidade desse salão que compra de você. É isso. Sim, porque assim, quem é o cliente do salão? Seres humanos, Certo. né? E as pessoas elas têm necessidades. Simples assim. Agora a pergunta é, como é que você vai atender essa necessidade sem as ferramentas certas? Pegaram aí, pessoal. E aí, o que vocês estão achando?
dessa conversa com o Silvio. Responde para ele aqui, como é que você vai atender sem as ferramentas certas? Né, Silvio? Não tem como. Não tem Não como. rola. Não tem, até mesmo porque, assim, o principal de um salão, até chegar o cliente, é aquilo que você preparou. Mas chegou o cliente, é o cliente. Então, assim, então essa é a ideia. Então, na verdade, assim, eu procuro somar com o profissional para que ele possa dar um melhor resultado para o pessoal. E o primeiro resultado não é nem o serviço em si. É a primeira coisa, é a pessoa saber a primeira coisa, que ela está no lugar certo, onde ela vai encontrar o serviço certo, a mão de obra certa, porque ela vai ter boas ferramentas ali para poder atender a sua necessidade. E às vezes até necessidade que ela acha que não tem, e tem. Porque na verdade eu entendo que o salão de beleza ele tem que ser um espaço de saber também. Porque para nós que trabalhamos com cabelo cacheado e crespo, existe uma pobreza muito grande em autoconhecimento, né? Como nós somos um povo miscigenado e na família a gente vê todo mundo, se essa referência não for muito bem pontuada, você acaba se perdendo. Então, às vezes, ela acaba não procurando conhecer melhor o seu padrão de beleza, porque às vezes você encontra uma pessoa que é negra na mesma família, tem um cabelo mais crespo, a outra é mais clarinha, né? Tem cabelo mais liso, ou vice-versa. E aí, qual que é o propósito do salão? Ele pegar essa pessoa que está entendendo que esse endereço é um bom lugar para você aprender sobre o seu padrão de beleza, aprender a cuidar e tudo mais, ter bons resultados, ficar mais bonita para o seu padrão de beleza, só precisa o quê? Precisa ter as pessoas certas. Então, assim, como a empresa a Domínio, que tem a Control Cachos, ela é uma linha voltada para esse público, nada mais justo que quem esteja à frente não perca, não perca esse foco. Então a gente tem uma proposta muito séria, profissional. A gente entende a profissão como uma coisa muito séria. Eu sei que tem muita gente que tá nessa área por brincadeira, mas a gente não brinca com isso, né? Porque eu entendo que a melhor forma de você mudar uma cultura ou fortalecer a mesma é as pessoas que estão nos seus devidos lugares se fazer isso valer. Então, assim, eu procuro, antes de mais nada, primeiro, respeitar o profissional que tá à minha frente. Se eu entendi a missão dele, primeira coisa, eu vou ajudá-lo naquilo que eu posso. Por isso que todo mundo fica com a sensação, cara, esse cara não me vendeu nada. Realmente porque eu não vendi nada. Porque, na verdade, faz mais de 15 anos que eu não vendo produto. Você está falando que eu te vendi uma coisa de você? Não. Eu nunca estive vendendo produto seu. Eu estou lá procurando entender o teu negócio, que vai passar a ser o meu negócio. Porque o seu negócio é atender bem as pessoas. O meu negócio é atender bem você para atender melhor bem as pessoas. Então eu trabalho para essas pessoas, procuro ouvir bastante, entender, discuto bastante com quem cria os produtos, procuro entender as tendências, procuro entender assim quais são as necessidades. Tem pessoas que estão querendo coisas que já existem, que por falta de cultura, de conhecimento, acabam pedindo uma coisa que não tem nada a ver com elas, e a gente procura de alguma forma ajudar a desatar esses nós, fazer com que esse mercado de beleza fique mais factível e tudo mais. E aí essa é a missão, né? Sei lá, É a missão. esse é o meu Ô, TCC Silvio, diário, né? e você viu uma reviravolta? Eu acho que você já deve ter pego umas duas modas que vieram muito forte. O que que você imagina que vem aí para os próximos anos para o profissional de beleza? O que o cara precisa entender para ser um bom profissional para os próximos anos aí? O cara tem que dominar, porque hoje em dia, principalmente por conta da internet, né, que deu um boom, a gente vem depois da pandemia, tem cara que ainda não se atentou para outras atividades fora daquela. Então, tem venda, mas tem marketing, mas tem departamento pessoal, tem que cuidar das pessoas. O que que você acha que um cara, para galgar os caminhos que você galga, para estar tanto tempo fazendo as coisas que você faz, precisa entender além do comercial? Porque tem que entender além do comercial, né? Justo, é o seguinte, você até colocou na pauta sobre quais são os desafios das empresas. Cara, como você ser diferente e você não ser o mais do mesmo, É isso. né? Porque assim, cara, como é que é possível no mercado que tem tanta informação, tem tanta opção e as pessoas travam nessas mesmas opções? Para mim é uma coisa muito óbvia. As pessoas estão
pedindo, é muito por motivos emocionais. E uma coisa que eu aprendi, olhando até o profissional cabeleireiro, eu trouxe para minha área que atendo ele, é o seguinte: o profissional cabeleireiro ele tem que ser uma pessoa mais profissional. Não vou dizer fria, mas bem profissional. Por quê? A mulher que basicamente é o público que atende, que vai nesse espaço de beleza, ela está no próprio DNA dela, a mudança. E hoje é uma coisa muito maluca. Se ela tem alguém, é que ela se arrumar da melhor forma possível porque ela não quer perder esse alguém. Certo. Se ela não tem ninguém, ela quer ficar bonita, né? Porque ela não quer ficar sem alguém. E onde é que você entra nesse processo? Então, assim, conhecimento. Pô, mas você conhece o que você faz? Sem educação, esquece. Esquece. Por que você vai no restaurante e você nem acabou de comer e já está pensando quando é que você vai voltar lá? Você pode ter certeza. Aquela pessoa, ela procurou te oferecer para você uma experiência naquela área culinária, que você foi, se a pessoa que você está lá comendo, puta, se fulano tivesse aqui, se quem tivesse aqui, é assim que funciona o ser humano, é isso. E na área de beleza é a mesma coisa. Aí você pergunta, qual que é o desafio? O desafio é esse. Como é que você vai fazer com que a pessoa, nesse universo de tanta coisa que está sendo oferecido, que a pessoa entender que nesse endereço, que com esse produto, com essa mão de obra, é diferente? Você tem que saber, você tem que aprender, tem que se educar. Às vezes, você tem um produto certo usado de forma errada. Às vezes, você tem uma técnica completamente equivocada. Porque nunca se esqueça, você é uma alma, você toca em pessoas. As pessoas não prestam atenção nisso. Essa coisa de você tocar nas pessoas é muito sério. Tocar na cabeça das pessoas. É muito sério isso. É muito sério. As pessoas não dão muita atenção para esse tipo de coisa. Então, assim, as As pessoas. pessoas têm alma, né, Silvio? Exato. Salão é esse relacionamento o tempo inteiro, né? Sim, então assim, você não está lidando com uma pessoa que foi lá entregar um dinheiro, você precisa entregar uma coisa, não é Não, isso. não, não. Então, essa leitura tem que ser feita. Agora, entendendo isso, a pergunta é, o que é que você vai entregar para essa pessoa? Né? Porque existe uma perspectiva. E dentro da sua perspectiva, você tem que antecipar. Porque se você entende que você todo dia abre a sua porta para que você possa receber uma pessoa que vem, às vezes, até de outro estado, de outro país, e você não tem nenhum tipo de reverência, não tem nenhum tipo de. Você não é feito nenhum tipo de corte, eu acho isso um equívoco. Porque esse negócio literalmente está ligado com o ser humano. Porque você entrega uma coisa que vai junto à sua personalidade, vai o teu bem, né, intencional. Uhum. Então, a pessoa quando senta lá, a cadeira está esperando ele, o horário está para ele, o horário, o produto, a água que ele recebe. Muitos vêm direto do trabalho. Engraçado, as pessoas não se preocupam com isso. Você, às vezes, é mais com a pessoa, você não sabe de onde é que a pessoa saiu para vir até você. Você já está no trabalho. Ela, antes de vir até você, ela estava no trabalho? Às vezes, não. Vamos lá, vamos lá. Meu pretinho, minha pretinha, agora eu quero falar com você. Conta pra mim, como é que tá sendo o dia a dia aí no salão? Tá, peraí. Eu sei que você tá cansado e tá pensando naquela cama e ducha quente antes mesmo de chegar em casa. Olha só, eu sei que criar uma equipe de alta performance para caminhar com você e gerar bons resultados não é nada fácil. E aí, ó, a conta não fecha, a tranquilidade, ó, já se foi e tudo parece literalmente uma missão impossível. Anota aí. O ano já é 2023 e eu quero sugerir para você o que você precisa. Você precisa entender sobre marketing, autoconhecimento, ciência do cabelo e desenvolvimento cognitivo comportamental. Isso se chama MACD, uma estratégia incrível, estruturada e planejada especialmente para você que é um profissional atuante na área da beleza. Ó, o link está na descrição. Te espero, vem comigo. Eu acho que você está tocando num ponto que eu percebo que nem todo mundo tá atento, né? Essa experiência tem que ser um carinho na alma, porque
É um carinho na alma, é pegar e fazer assim mesmo, né? Exatamente. E você faz isso na hora de vender, né, Silvio? Olha, Eu na verdade, percebo que você é esse cara, e no bom sentido. Você é um cara que tá ali pro cara pra falar, eu tô aqui, eu tô te entregando aquilo que você precisa, e então se assim, precisar, conta comigo. isso, então assim, dificilmente alguém vai comprar uma coisa de você se ele não comprar você. Entendeu? Ninguém. Dificilmente. Porque quando você tem consciência que as pessoas têm necessidade, assim como você tem necessidade, e você está comprometido com essa área, né? Você tem que entregar o seu melhor. E o entregar o seu melhor não é uma palavra. E outra, não é o que você quer entregar, né? É Aí é que tá a claro, chave. sim, sim. Isso aí é uma coisa, é pensado. Você tem que olhar para o seu interlocutor. Quem é o alvo da sua? Não foi você que abraçou como profissão tal coisa? Se comprometa com ela. Foi você que se propôs. É a sua profissão. Você que escolheu isso. Então, entrega isso com excelência. Procura entender. Procura entregar até mais. Olha, você entendeu isso, mas eu tenho que isso aqui também dá para fazer isso. E hoje, como esse segmento de beleza é ser humano lidando com ser humano, quanto mais gente preocupada com o ser humano, sabe? Não precisa nem pensar igual, viu? O ser humano ele é meio Não vai diverso. pensar. Sim, é bom isso até. Eu não Como é que vejo. tamo aí, Lu? Entendeu? Não, conclui, Então, Silvio. então assim, então, qual que então, afinal, o grande desafio? O desafio é exatamente esse. Como é que pode, no mercado que tem tanta corrente de pensamento, tem tanta coisa sendo oferecida, tem tanta pessoa dizendo que entende, tem tantos tutoriais, tem tanta gente através da terceirização oferecendo produtos. E como é que você vai se diferenciando? Como é que você vai, como é que você vai se diferenciar? Sendo diferente. E qual que é o maior diferencial? Cara, seja uma pessoa correta, o máximo que você puder. Seja uma pessoa comprometida, que a pessoa jamais pense que não está conversando com a pessoa errada. Perfeito? Ninguém é. Errar, todos erram, né? Mas o importante é que você saiba que está falando com a pessoa certa, de boa fé, que está comprometido em entregar um resultado, que é isso que as pessoas procuram quando vão nesses espaços, e é isso que você tem que entender que você tem que entregar. E o resto dá tudo certo, né? Comprometimento. Sempre. Do mesmo jeito que você comprometeu pra ir na feira com o cara, o comprometimento te gerou uma outra pessoa, você se comprometeu a correr com ela, a entender o mercado, que te apresentou uma outra pessoa e que te apresentou uma outra marca Exato, e você sim. tá aí no mercado há mais de 20 anos. E a parte mais, chave. e a parte mais engraçada disso é o seguinte: a marca que hoje eu estou à frente, um amigo meu falou assim: olha, vai ligar para você, olha que interessante, vai ligar para você uma pessoa dessa marca. E eu sou cliente dela. Ela me pediu uma referência e eu dei o seu nome. Foi do jeito que eu vou pra você. Foi do jeito que eu vou para você. Passou uma semana, a pessoa me ligou e falou: você conhece tal pessoa? Eu falei: conheço. Olha, ele deu seu nome como referência, que é cliente seu, assim, assim. E eu comecei a conversar com ele. Quando eu vi, eu estava conversando 1 hora. E era uma época que não tinha WhatsApp, viu? Não era cara a ligação. Essa galera Interurbano. essa galera não A sabe galera disso. não sabe o que é interurbano. Não sabe. É uma geração que não sabe o que é A interurbano. pessoa me ligou e ficou 1 hora. E no final dessa 1 hora, a pessoa não me conhecia. Eu era um cara que vendia um produto para um cliente dele, que me indicou. Ficou 1 hora e pouco. No final, sabe o que ele falou? Cara, você não quer vir aqui conhecer a gente, não? Uau. E aí eu fui. Aí eu peguei, apresentei, vi o produto. Engraçado, produto bom tem cara. Sim. Eu vi o produto, tinha toda uma proposta. E conversei com ele, eu falei: eu posso levar um desses produtos aí para me ver, que nem a outra história. Aham. Aí eu falou: posso. Peguei, comprei lá um pouco para me entender se aquilo que eu estava pensando era aquilo mesmo. Cara, e aí começou a história com essa empresa. E eles ficaram assustados comigo, porque na semana seguinte eu estava lá comprando de novo, e de novo, quando fui ver, era o principal distribuidor deles. Coloquei eles na mídia, criei outras portas, e aí passou anos trabalhando, me ofereceu proposta de sociedade, e assim foi criando toda uma história que, se contar, não cabe aqui.
Mas o fato é o seguinte, que essa coisa que eu falei lá atrás, que eu nem tinha noção disso, de ser uma pessoa que desde o começo é uma pessoa que ouve, que participa, que se envolve com outra, possibilitou isso. Conversas. Não inventei nada. Conversas e comprometimento. Sim. Era uma coisa que estava na minha personalidade e fez com que eu fosse hoje. E aí, o que eu sou hoje, né? E aí, nós somos amigos por quê? Por causa desse bruto. E aí, galera, o que vocês estão achando do nosso podcast? Bom, se inscreve aí, deixa o like, ativa o sininho para os próximos episódios. Hoje a gente esteve aqui com o nosso querido e o ilustre Silvio Ferreira, que é um cara que eu amo de paixão, irmão. Obrigado por ter vindo. A gente é muito feliz por ter você aqui, por poder compartilhar momentos assim. Fico muito feliz com esse registro da nossa história. Vai ter outros episódios pra gente poder contar mais coisas, que eu sei que tem mais coisas aí. Sim. E se você tá gostando, se você tá curtindo do podcast, escreve aí, vai lá e deixa a sua mensagem, porque aqui o Lavatório tá sempre on. A gente tá disposto a trazer para vocês conteúdos relevantes para acrescentar e agregar no seu dia como profissional de beleza. A gente vai ficando por aqui. Silvio, 2 minutos, se você pudesse falar para alguém que tá entrando na área da beleza, seja esse cara um cabeleireiro, seja esse cara um fornecedor, seja esse cara um palestrante. Você tem aquela câmera ali, ó. Manda o seu recado, meu irmão. Uau! Bem, a primeira coisa que eu queria falar é a seguinte. Primeiro, antes de você falar que faz, pense se você pode fazer. Segundo, antes de você sentar com as pessoas e propor para elas ideias, vê se para vocês são factíveis. Por que eu estou falando para você? Porque nós estamos vivendo uma época muito, muito difícil, as pessoas estão falando um monte de coisas sem ter compromisso com aquilo que fala. Porque tem muita informação circulando. E criou-se uma ideia que informação é conhecimento. Isso não é verdade. O que é conhecimento? É informação aplicada. Aquilo que você ouve e você sabe fazer. Falar, todo mundo fala. Eu quero ver você fazer. Se você é uma pessoa, não importa que você faça pouco, mas sabe fazer, sabe entregar com excelência, cara, isso é o melhor cartão de visita. Porque o seu pouco vai somar com um pouco de outro e quando você vê, você está fazendo uma coisa, você fala, caramba, é você. O importante da construção não é você se acostou com o todo. Você ser pelo menos um tijolo desse processo. E pensando dessa maneira, eu cresci, eu entendo isso. Quando eu fico imaginando as coisas que eu consegui fazer, por quem eu sou lembrado, eu fico assustado. Por quê? Uma vez só vou terminar com isso. Uma vez eu vi um corredor, esqueci o nome dele agora, porque tem um nome francês, para não falar errado, eu prefiro não falar. Ele é conhecido como o maior maratonista de rua. E ele falou, olha, dê uma dica, né? Fez a minha pergunta. Como é que você é o cara que mais ganhou maratona? Fiz, né? Essas maratonas urbanas como de Nova York, como São Silvestre. Ele falou assim, como é que é o segredo de você correr 42 quilômetros? Ele falou, cara, eu nunca corri 42 quilômetros. Ele falou, como assim? Você é o maior campeão disso? Como é que você não ganhou maratona? Ele falou, não. Cara, eu sempre corri de um poste a outro. Eu estava correndo, eu vi um poste, preciso chegar ali. Chegava. Aí eu vi outro poste. E assim, construindo coisas factíveis, ele construiu uma história maravilhosa. Então, esse é o ponto. Pode ser que o pouco que você saiba, para você seja pouco, mas a pessoa que sabe a outra parte fala, cara, é essa pessoa que eu preciso. Aí quando você vê, você está envolvido com grandes projetos, aprendendo outras coisas, o que é melhor, se descobrindo. Então, assim, isso é até um exemplo bíblico. Nunca menospreze pequenos começos. O importante é você falar coisas que você sabe fazer, para que as pessoas possam contar com isso. Aí o resto é consequência. E é isso. É isso. É isso, Lu. Agradecer o Luciano Técnico na coordenação, tocando as técnicas ali do lado de lá e comandando todas as câmeras, o áudio. Agradecer a Lohane que está na produção com a gente também. E a gente fica por aqui até a próxima semana e mais um episódio do nosso podcast Lavatório On. Um beijo e até mais. Silvião, obrigado, irmão. Valeu,